Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo. Hoje vamos falar sobre tiristores do tipo SCR, TRIAC e DIAC. Do tipo SCR ou RCS, retificador controlado de silício. Aqui nós temos a simbologia, e temos o A como anodo, o K como catodo e o G como gate, porta ou gatilho. Como funcionamento? O tiristor funciona por meio de disparo. Então, quando um disparo aciona o gatilho, o tiristor começa a conduzir. Para ele voltar a ficar fechado, sendo assim parando essa passagem de corrente, é necessário uma baixa corrente. Essa é a única forma de abri-lo. Um tiristor TIC 106 é comum para o tipo SCR. A tensão necessária para romper a barreira de potencial é de 0,2 a 0,6 volts. Em alguns tipos, podem ocorrer de ser maior, chegando mesmo aos 1,2 volts. Polarização reversa. Ao aplicar uma tensão negativa no anodo, seria aqui, e uma tensão positiva no cátodo, aqui embaixo. A junção 1 e a junção 3 terão suas barreiras de potencial aumentadas. Aí, para isso não ocorrer, ligamos o cátodo no gatilho. Mas como uma consequência, a junção 2 terá sua barreira de potencial aumentada. Polarização direta. Ao aplicarmos uma tensão positiva no anodo e uma negativa no cátodo, ligando o cátodo no gatilho e passando por uma fonte que aplica um potencial positivo no gatilho, temos passagem de corrente. Aqui nós temos um circuito equivalente do tiristor SCR, que seria composto por dois transistores. Ele é constituído por dois transistores, como acabei dizendo, um do tipo NPN, ou N, também pode ser assim chamado, e outro do tipo PNP, ou P. O fluxo de corrente irá ocorrer após o gatilho ser alimentado. O transistor do tipo NPN vai iniciar a passagem de corrente. Logo, o transistor P vai iniciar a passagem de corrente também. Então, não precisaremos mais da alimentação no gatilho, por motivo dessa configuração que podemos ver aqui na tela. Será necessária a realimentação se a corrente passar por zero. Então, se a corrente que está percorrendo esse sistema chegar a zero, precisaremos alimentar novamente o gatilho. Aplicações do tipo SCR. Geralmente é usado para controle de potência para lâmpadas, como dimmers, controle de velocidade para ventiladores, controle de aquecimento e entre outros. O TRIAC é o triodo de corrente alternada. Aqui nós temos a simbologia dele, onde o A2 é igual ao T2. Então, esse terminal também pode ser encontrado como um A2. E o oposto dele, que seria o T1, também pode ser encontrado como A1. E também nós temos o gate, porta ou gatilho. Funcionamento. Um triac comum de ser usado é o TIC 216. Não podemos substituí-lo por um SCR TIC 106, pois a corrente que os dois trabalham são diferentes. Em caso contrário, por exemplo, nós poderíamos substituir um SCR TIC 106 por um TRIAC de TIC 216, sem problema. Mas do modo contrário, não pode. O TRIAC é uma versão do SCR para corrente alternada, então um não é igual ao outro. Circuito equivalente do TRIAC. Dois tiristores SCR, como vimos anteriormente. Os dois SCRs devem estar em paralelo, como podemos ver aqui, mas em direções opostas, um para baixo e outro para cima, compartilhando o mesmo gatilho, pois cada um deve ser acionado em um semicírculo diferente, um no positivo, quando a corrente estiver positiva, e outro no negativo, como a corrente estiver negativa. Também compartilham os terminais MT1 e o MT2. Circuito equivalente do TRIAC. Dois tristores SCR. Quando a chave S1 for fechada, o TRIAC vai ligar. Então vai permitir assim a passagem de corrente quando essa chave for fechada. Vai chegar até o gatilho do TRIAC. Pois o SCR, que seu anodo estiver ligado no MT2, que seria a parte de baixo, seria esse SCR, vai começar a funcionar, ligando a lâmpada. Quando a tensão chegar a zero, o triac vai desligar
e ligar novamente quando a tensão ficar negativa. Então é o seguinte, quando a corrente vier positiva, ela vai passar e vai continuar o circuito, certo? Já quando ela ficar negativa, ela primeiro vai chegar em zero e depois ficar negativa. Quando ela chegar em zero, o triac vai desligar e ligar novamente quando ela ficar negativa. E assim o triac funciona nas duas polaridades da tensão. Para desligar é simples, basta desligar a chave S1. Aplicações. O triac é utilizado para controle de potência em circuitos de corrente alternada. Um exemplo é o forno. O triac fica ligado até o forno atingir a temperatura desejada. Quando sua temperatura fica abaixo do desejado, o triac ativa. Quando volta à temperatura desejada, o triac desliga. Isso por motivo de sensores de temperatura que estão no forno. Diac. Diodo para corrente alternada. Aqui nós temos sua simbologia. Temos o terminal 1 aqui em cima e o terminal 2 embaixo. Já podemos perceber que ele não tem gatilho, igual o triac e o SCR. Seu funcionamento. O diac mais utilizado atualmente é o DB3, como temos a imagem aqui embaixo. Ele começa a conduzir corrente a partir de 32 volts, quando ocorre um curto-circuito. Ele só poderá ser desligado se a sua corrente chegar a zero. Aqui nós temos o circuito equivalente do diac, dois tiristores SCR. Esses dois SCR devem estar em paralelo e em direções opostas. Eles não possuirão gatilho, como podemos ver. Um está virado para a esquerda e o outro para a direita. O diac vai disparar quando chegar a tensão de ruptura, que seria os 32 volts. Então, quando a tensão de 32 volts forem aplicadas sobre esse diac, ele vai começar a permitir a passagem de corrente. Aplicações. O diac pode ser utilizado em circuitos como de um dimmer, onde ele vai permitir que o triac acione somente quando a tensão for maior de 32 volts, e isso diminui o risco de um disparo indesejado. O diac é difícil de se encontrar recentemente. No exemplo de um dimmer, de um circuito de dimmer, podemos substituir o diac por uma lâmpada neon, mas a tensão mínima, no canto de ser 32 volts, vai passar a ser 60 volts. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.